Olá, galerinha, tudo bom? É, essa continuidade de aula vai para o P4, turma de Oncologia, especialmente para a turma da manhã, porque nós não tínhamos, né, concluído esse conteúdo e a gente vai falar, né, de dois componentes que são extremamente importantes dentro da fisiopatologia do câncer, que são as metástases, a angiogênese e também nós vamos falar sobre o estadiamento dos tumores. Então, pessoal, em relação à angiogênese, a gente sabe que o tumor, para que ele continue a crescer, ele precisa receber dois componentes importantes, que são o oxigênio e nutriente. E ele, para receber esses dois componentes, tá, como qualquer outro tecido vivo, ele precisa que seja propiciada ao seu redor a formação de novos vasos. Então, a formação de novos vasos a gente chama de angiogênese. Então, vamos entender como esse processo acontece. O tumor, à medida que ele vai crescendo, tá? Quando ele chega mais ou menos a 1 a 2 milímetros de tamanho, começa a haver uma hipóxia tumoral, justamente por essa escassez, né, de oxigênio que o tumor passa a sofrer quando ele atinge esse tamanho aproximado, de 1 a 2 milímetros. Então, essa hipóxia, ela vai estimular fatores de crescimento, tá, dentro dessa cascata. Dentro desses fatores de crescimento, a gente tem um extremamente importante, que é o VEGF, importante molécula que ela é indutora dessa angiogênese. Então, uma vez acontecendo a formação de novos vasos ao redor do tumor, o tumor ele vai prosseguir no seu processo de desenvolvimento e de crescimento, que a gente sabe que, de acordo com essa dinâmica de crescimento, ele tem um padrão de evolução totalmente descontrolado e desordenado. Então, por conta desse padrão que foge totalmente aquele que é propício ao nosso organismo, né, de forma ordenada, a gente entende que esses tumores malignos, eles apresentam algumas características que os divergem dos tumores benignos quando avaliados microscopicamente, ou seja, quando avaliados patologicamente, anatomopatologicamente. Então, em relação à encapsulação, pessoal, os tumores malignos, eles não são encapsulados. Por eles não serem encapsulados, geralmente eles apresentam bordas irregulares. Já os tumores malignos não, eles são frequentemente encapsulados. Quanto ao seu crescimento, nós sabemos que uma característica dos tumores malignos é que esse crescimento ele se dê de forma rápida e infiltrativa, e as delimitações, né, absolutamente imprecisas, enquanto que os tumores benignos não. Percebam que eles crescem de forma lenta, de forma expansiva, porém delimitado, tá? Eu ressalto que esse crescimento, né, a velocidade desse crescimento, ela é influenciada pelos fatores internos, pelos fatores externos e mais ainda pela característica da célula, tá, que está envolvida aí no câncer, ou seja, nós temos vários tipos de célula de acordo com cada órgão do nosso organismo. Essa localização, esse tipo de célula que está envolvida e todos esses componentes, eles também exercem influência nesse padrão de crescimento. Morfologicamente falando, quando ele é avaliado microscopicamente, o tumor maligno ele é totalmente diferente, ele é uma aberração, vamos assim dizer, ele está completamente mutado. Isso faz com que ele tenha uma característica, certo? Que foge completamente daquela do seu tecido de origem. Já em relação às mitoses, que é o processo, né, dentro da dinâmica do ciclo celular que favorece a formação de duas novas células idênticas, nos tumores malignos essas mitoses elas são frequentes e são atípicas. Claro, se o tumor cresce rápido, a mitose também precisa acontecer de forma rápida. Em relação à metástase, pessoal, os tumores malignos, eles têm essa propriedade, né, de metastizar. Ressalto que tão importante quanto o tratamento para o câncer é o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for esse diagnóstico, maior a possibilidade de evitar uma metástase devido ao tumor ainda estar em seu processo de formação inicial. Se vocês observarem essa imagem, ela busca retratar, né, todos esses componentes relacionados às características que a gente discutiu até então. Então, observe que o tumor benigno ele é extremamente delimitado, ele tem uma certa semelhança com o tecido que originou.
que o originou, enquanto que o tumor maligno não, ele possui bordas irregulares e ele se apresenta de forma totalmente diferente daquele tecido que o originou. Dentro dessa dinâmica de crescimento tumoral, existe uma compreensão que é fundamental para a gente, profissional envolvido no tratamento do câncer, que é a gente saber que quanto menor o tumor, maior a sua fração de crescimento, ou seja, mais rápido ele vai crescer. Quanto maior esse tumor se apresenta, mais lentamente ele continua a crescer. Qual é a implicação disso para o tratamento? É que a gente sabe que tanto que as modalidades de tratamento existentes, por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia, para que elas exerçam o seu efeito, é preciso que a célula esteja na fase ativa do ciclo celular. Então, obviamente, se eu tenho um tumor pequeno, tá, em processo de desenvolvimento rápido, durante esses tratamentos, as células ao estarem migrando, né, ao estarem caminhando na fase ativa do ciclo celular, elas vão ser mais acometidas pelas modalidades de tratamento, seja quimioterapia, seja radioterapia, e, consequentemente, essas células vão ser destruídas. Esse crescimento celular, ele também traz uma implicação terapêutica para o ponto de vista dos efeitos colaterais, tá? Nós sabemos que principalmente a quimioterapia, ela tende a apresentar efeitos colaterais sistêmicos de forma mais aguda. Esses efeitos colaterais, eles geralmente vão estar associados àqueles tipos de tecidos que têm alta fração de crescimento dentro da dinâmica do ciclo celular. Por que eles têm alta fração de crescimento? Porque são aquelas células do nosso organismo que têm um tempo de vida curto e por ter esse tempo de vida curto e por morrer num curto espaço de tempo, elas precisam serem renovadas para substituir aquelas que foram perdidas. Como a grande maioria das quimioterapias, elas não têm a propriedade de lesar apenas a célula cancerígena, ela vai destruir as células boas e as células ruins. Então, nesse processo de destruição de células boas, o paciente ele vai apresentar alguns efeitos colaterais considerados agudos, como, por exemplo, a baixa da imunidade pela leucopenia, a baixa na quantidade de plaquetas pela plaquetopenia, ele vai ter uma destruição aí, dependendo da droga quimioterápica que ele esteja tomando, do epitélio de revestimento gastrointestinal, ou seja, da cavidade oral à cavidade nasal, ou perdão, anal. Então, ele pode ter aí uma mucosite oral tão intensa que, né, o impeça de ter um padrão alimentar eficaz, tá? Então, a gente tem todos esses componentes que nós vamos precisar, né, trabalhá-los bem detalhadamente quando a gente tiver na nossa segunda unidade, vendo a quimioterapia, a radioterapia e a implementação do cuidado de enfermagem. Em relação ao crescimento, observando esse esquema, a gente percebe que o tumor, quando ele está mais ou menos até o tamanho de 1 miligrama, ele tende a ser clinicamente indetectável. Quando ele atinge mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, ou seja, 1 grama, ele passa a ser clinicamente detectável, a depender do órgão em que ele esteja, né, localizado, tá? E aí, outro fato interessante que esse esquema traz é que quando ele atinge mais ou menos esse tamanho de 1 centímetro, né, ou 1 grama, ele já tem passado mais ou menos por 30 processos de divisão celular dentro daquele ciclo e possivelmente, tá, pode acontecer o tempo das primeiras metástases. Por isso que muitos tumores, pessoal, no momento do diagnóstico, ele também já traz, né, alguma disseminação metastática. E o que vem a ser essa metástase, né? Como é que a gente pode compreender esse processo de metástase? Nada mais é do que aquela célula que se desprendeu do tumor primário, tá? E migrou, tá? Para um outro órgão ou um outro local à distância. Então, vamos entender como é que essa célula vai se desprender do tumor primário e migrar para outro órgão à distância. Existem 3 possibilidades, ou seja, existem 3 caminhos, como a gente vai ver mais à frente. É a via hematogênica, que é muito fácil de acontecer. Por quê, pessoal? Porque a própria formação de novos vasos ao redor do tumor vai propiciar, tá, essa facilidade de transporte dessa célula do tumor primário dentro do vaso sanguíneo. Nós temos também a via linfática, que é outra via muito comum também de ser, né,
acometida, porque nós sabemos que nós temos uma cadeia linfática extremamente vasta no nosso organismo. E a terceira possibilidade, a menos comum em determinados tipos de tumores, que é a via transcavitária, sendo as cavidades mais comumente acometidas a cavidade pleural e a cavidade peritoneal. Se a gente observar, esse esquema nos diz um fato interessante, é que mesmo essa célula se desprendendo do tumor, tá? E migrando dentro da corrente sanguínea, por exemplo, ainda existe a possibilidade de uma eliminação da célula tumoral pelo sistema imune. Então, como vocês estão vendo, a metástase ela é definida como um comprometimento à distância por uma parte do tumor que não guarda relação direta com o foco primário, tá? Então, vamos entender esse processo de relação entre o tumor e o hospedeiro, tá? Olhando para essa figura, a gente clareia mais a compreensão de tudo que a gente falou até então em relação às metástases. Então, nós temos o quê? Um tumor primário que a priori ele vai invadir os tecidos circunvizinhos e ele, seja por via linfática, seja por via hematogênica, ele vai prosseguir para um outro local à distância. Aqui também, mais uma vez, né, um outro exemplo, voltado para o carcinoma de útero, que ele invade o órgão, adentra para tecidos moles da pelve, comprometimento de músculos e ossos, podendo invadir outros órgãos fora, por exemplo, reto, bexiga e vagina. Nós temos, né, como mecanismos de invasão e com o conhecimento de que alguns órgãos eles são comumente invadidos pela metástase, que é quando isso se dá pela via hematogênica principalmente, que são os ossos, o pulmão, o cérebro e o fígado. Aqui está mostrando, né, a disseminação linfática, que é o que a gente discutiu, tá? A via hematogênica. E aí, em relação à evolução dos tumores, tá? Esse resumo, né, que vocês estão vendo aí, eles mostram que a evolução do tumor maligno, ele vai depender de quê? Velocidade de crescimento tumoral, tá? E o órgão que ele está localizado, conforme eu falei no início da nossa explanação, tá? Além disso, os fatores que são inerentes a cada indivíduo e também os estímulos ambientais aos quais esses indivíduos estão, né, passíveis. E o ideal, pessoal, é que se existir, né, um processo de formação de um câncer, que a doença ela seja detectada no período pré-neoplásico, ou seja, aquele momento em que a doença, o câncer propriamente dito ainda não se instalou, mas existe um processo de transformação celular, que quando tratada adequadamente, que quando retirado o estímulo, essa célula, ela não vai evoluir para aquela terceira etapa da carcinogênese. Existe a fase pré-clínica, que é aquela detecção que muitas vezes se dá através dos rastreamentos, aonde a doença é descoberta e o indivíduo ele não apresenta sintomas ainda, bem como existe a fase clínica, que é aquela fase em que o tumor é diagnosticado diante da presença de sinais e sintomas. Para que a gente compreenda, tá, como tudo isso é avaliado e é dimensionado, a gente precisa abordar o que a gente chama de sistema TNM, T de tumor, N de linfonodo e M de metástase. Então, essa avaliação, né, através do sistema TNM, ele vai permitir que seja feito um anátomo patológico e que seja avaliada a extensão da doença, tanto no órgão acometido, como também nas cadeias linfodontais e também se há ou não a presença de metástase. Então, T se refere às características do tumor primário. Então, observem que a gente tem T1 a T4. Esse T1 a T4, ele vai se relacionar, à medida que a numeração vai aumentando, à invasão do câncer dentro do próprio órgão. N de linfonodos, que são que é a identificação, né, de uma situação onde há ou não o acometimento de linfonodos. Então, M0 significa dizer que não tem linfonodos comprometidos, mas do N1 ao N3 vai se referir justamente à quantidade de cadeias linfonodais que estão acometidas. E o M, pessoal, de metástase,
Existe ou não a presença de metástase? Não existe metástase, M0. Existe metástase, M1, tá? Então, é, aqui está a subclassificação de tudo isso que eu falei para vocês, ok? Era o que faltava para a gente concluir, né, o nosso conteúdo de fisiopatologia dos tumores. E se vocês sentirem a necessidade de ampliar um pouco mais sobre esse conhecimento, vocês podem buscar essas 3 referências que estão aí no final do material. Uma delas, que é Rodrigues, é um livro que a gente tem disponível na nossa biblioteca online do Uniesp, e os outros 2, tá? Um, inclusive, já está no aluno online de vocês, e o outro, vocês têm acesso tranquilamente às redes sociais, tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos. Eu espero que vocês tenham, assim, aproveitado esse pequeno momento de explicação, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, a gente tem aí o nosso chat do aluno online e também vocês têm acesso ao meu WhatsApp e a gente vai se comunicando de modo a esclarecer, né? Qualquer lacuna que tenha, né, ficado nesse conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus.